Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, boa madrugada. A hora que vocês acharem melhor, né, para curtir essa nossa aula de revisão, mais uma dentre essas últimas aulas, né? Está sendo meu roteiro. Estou escolhendo alguns assuntos pontualmente assim, de química que foram vistos e estou gravando algumas questões, resolvendo alguns exercícios, tirando, né, aquelas dúvidas, relembrando alguns assuntos. Então, hoje eu estou trazendo aqui uma aula para a gente estar revisando, ó, certo? Os nossos conteúdos, tá? E não está sendo diferente da última aula, que também foi uma revisão, só que, pelo que eu me lembro, a gente revisou estequiometria. Foi? Cálculos estequiométricos. E aí a gente fez aqueles cálculos mais simples, aquelas equações químicas envolvendo cálculos mais básicos. Depois a gente foi se aprofundando mais um pouco e chegou a um nível, né, de cálculos de rendimento, de pureza, né, cálculos já envolvendo estequiometria especial. Então, hoje eu estou trazendo, ó, como escolha, né, para a gente revisar as soluções e as concentrações das soluções. Então, vamos lá. Para a gente estar revisando concentrações e soluções, eu já trouxe logo uma questão aqui, ó, cara, já para a gente relembrar de um conceito muito importante dentro do mundo das soluções, que se chama coeficiente de solubilidade. Observem aí que temos um gráfico para analisarmos, não é? E, em seguida, logo abaixo, uma situação que ele coloca para que a gente considere. Então, basicamente, ele quer logo mais, né, que a gente julgue as afirmações que tem aqui embaixo, como os parênteses aqui, como verdadeiras ou falsas, tá? Então, aqui eu vou utilizar aqui, deixa eu pegar aqui outra cor, tá um azulzinho mais bonito, pronto. Bem, coeficiente de solubilidade vocês devem lembrar. É um número, tá, que é definido experimentalmente, né, laboratorialmente e tal, e etc. E que se fica ali rotulado uma quantidade a ser respeitada. Uma proporção, melhor dizendo, a ser respeitada. Então, você vai utilizar tanto disso para tanto daquilo. Anotou? Anotei. Então, é isso que o coeficiente, né, de solubilidade faz. Ele vai determinar a quantidade que você tem que ter de gramas para aquela outra quantidade ali da outra substância. Enfim, a quantidade de soluto para a quantidade de solvente em uma solução. Determinando, tá? Determinante. Então, a gente tem aqui uma questão envolvendo um probleminha, né, sobre isso. Porque é o seguinte, pelo gráfico, a gente observa que aos 40 graus, aqui, ó, aos 40 graus, vou dar até uma... Deixa eu ver se dá para fazer assim. Dá. Aos 40 graus, por que, professor, o senhor está indo em cima de 40 graus? Boa pergunta. É porque eu estou vendo aqui no meu problema, ó, que a questão fala de 40 graus. Estão vendo aqui? Ó, eu estou usando o marca-texto para fazer vocês, entendeu? Ó, 40 graus aqui e 40 graus aqui. Ok? Então, vamos observar que ele quer que eu considere esses 40 graus para base de análise. Eu estou vendo que o coeficiente de solubilidade aos 40 graus, ó, se eu seguir aqui essa linha, ó, desculpa aí a tremedeira, mas se eu seguir essa linha aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. Ou, não é isso? Vai dar, ó, 60 está
está para 40. Então, quando eu tenho 40 graus, segundo o coeficiente de solubilidade da substância KNO3, que é o nitrato de potássio, para 100 gramas de água, vai dar 60. Ó. Tá? Então, aos 40 graus, o coeficiente de solubilidade da substância KNO3, né, que é a substância em questão, é igual a 60, né, gramas. Então, quando eu utilizo a 40 graus Celsius 100 gramas de água, eu tenho que utilizar 60 gramas de nitrato de potássio. A questão colocou uma situação aqui para mim dizendo o seguinte, se ele considerar ao invés de 100, tá aqui, ó, 100, tá vendo aí? Ó, ao invés dele considerar 100 gramas de água, se ele utilizar 50 gramas de água, tá vendo aí? A questão está aqui dentro, tá? Então, eu estou grifando os pontos bem relevantes na questão. Então, aqui está 100 gramas de água. O coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água do nitrato de potássio, tá? O coeficiente de solubilidade dessa substância é igual a 60 gramas. A questão está colocando, e se eu utilizar 100, ao invés de 100 gramas de água, se eu utilizar 50 gramas de água? Então, enfim, se ele reduzir a quantidade de água pela metade, né? Ao invés de utilizar 100 gramas de água, a gente vai utilizar 50 gramas de água. Logo, o que é que vai acontecer com o coeficiente de solubilidade, gente? Ao invés de continuar em 60, já que eu tenho 50 gramas de água, né, ao invés de 100, né? Então, eu vou reduzir aqui o coeficiente de solubilidade de 60 para 30. Concordam comigo? Não é isso? Eu não estou reduzindo a quantidade do solvente, que no caso é a água, solvente universal, de 100 gramas para 50 gramas, então a quantidade do soluto eu devo, para respeitar o coeficiente de solubilidade, né, para respeitar uma solução saturada, eu tenho que reduzir também de 60 para 30. Então, assim, analogamente, eu já descobri que para os 50 gramas de água, na mesma temperatura, né, de 40 graus Celsius, eu teria que utilizar 30 gramas de nitrato de potássio, a substância em questão, KNO3. Porém, a questão me falou que ele utilizou 40 gramas, ao invés das 30 que a gente já viu que tem que se usar, não é isso? Ele utilizou 40. Sobraram quantas? Qual foi o excesso? 10. Era para ele utilizar 30 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 40 graus Celsius de temperatura. Mas não foi isso que foi feito. Ele colocou, adicionou em um recipiente 40 gramas de nitrato de potássio. Então, eu já me liguei aqui. Se você estiver concentrado na aula, você também vai me compreender, né, de que, obviamente, ele excedeu 10 gramas. Então, ó, com base nessa leitura, nessa interpretação que a gente acabou de fazer aqui, basicamente a gente responde tudo. Então, a gente vai aqui, ó, apenas parte do sólido se dissolverá. Parte desses 40 gramas se dissolverá. Tá certo. Não vai se dissolver os 40 gramas, né? A gente já sabe que vai se dissolver menos, porque uma quantidade é excessiva, não vai conseguir ser dissolvida pelos 50 gramas de água, o solvente. Mas vê o que é que ele diz em seguida. Permanecendo aproximadamente 20 gramas, não, né? Então, a gente está vendo que a quantidade que excedeu foi 10 gramas. Então, essa letra A é falsa, não é isso? Você já bota um Fzinho aí, ó. Aqui embaixo, ó, é verdadeiro, concorda comigo? Apenas parte do sólido se dissolverá, verdadeiro. Não é? Não vai ser as 40 gramas que vai se dissolver, correto. Permanecendo aproximadamente, olha aí, 10 gramas. Agora foi legal. Ó. 10 gramas de resto, de sobra, de corpo de fundo, corpo de chão, de precipitado. É o excesso, é o que sobra lá no fundo do recipiente. Recebe vários nomes, tá? Então, tá certo isso aí, ó. Aí ele diz,
Se a gente colocar as 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 40 graus Celsius, tem-se uma solução insaturada? Ave Maria, né? Insaturada não, é saturada com corpo de fundo. Então é falso, não é isso? É porque eu estou fazendo pequenininho aqui por causa do espaço, estão percebendo, né? Então, aqui, ó, o resfriamento dessa solução, o que é resfriamento? Baixar a temperatura. Você tem 40 graus Celsius, você baixar para 10, você resfriou, né? Então ele está dizendo que o resfriamento dessa solução não vai variar a quantidade de sólido dissolvido. É verdade? Será que a temperatura não influencia mesmo no coeficiente de solubilidade? Eu acho que não, né? Pelo que a gente já aprendeu, eles são diretamente proporcionais. Quando você aumenta a temperatura ou diminui, o que é que acontece? O coeficiente de solubilidade também aumenta ou diminui, dependendo do que você fizer com a temperatura. É diretamente proporcional. Então, aqui eu vou chamar de falso. Ou, eita, deixa eu pegar aqui. Eu pensei em falso, né? E botei o verdadeiro. Viu? Que loucura. Então, deixa eu consertar isso aqui e melhorar isso aqui, porque ficou muito grande, né? Deixa eu pegar aqui esse marca-texto. Não, essa canetinha aqui é melhor. Pronto. Ó. Aqui tem-se uma solução insaturada. Não, é falso. Então, tá aqui, ó, falso. Esse aqui, o resfriamento, não vai variar nada. Não, falso também. Não é isso? A gente já sabe que a variação na temperatura altera, sim, altera o coeficiente de solubilidade. E por último aqui ele diz assim, o aquecimento dessa solução no sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido. Falso também. É uma questão paralela ao que a gente acabou de ver, né, na anterior. Mexeu na temperatura, você também mexe no coeficiente de solubilidade. Então, a única que está verdadeira aí, gente, a única que está verdadeira é a letra B, tá? As demais, ó, todas são falsas. Então, vamos para a próxima. Nesse slide, eu estou trazendo aqui para vocês algumas fórmulas. Professor, essas são todas as fórmulas que são utilizadas em química, em soluções, em estequiometria? Não. Mas, assim, umas que eu costumo usar bastante, entendeu? Que eu considero, assim, bem comuns, né, no mundo daí das soluções. Então, só lembrando a vocês, ó, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente calcula o número de mol, N, né, número de mol de uma substância, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, para ficar ele bem lembrado. Depois vocês vai pausando a aula, tá? Vai ficar gravada, né? Aí vocês vão pausando a aula, fazendo suas anotações, revisando isso aí melhor, com calma, né? Bem, então o número de mol de uma substância é igual a massa em gramas, tá? Dividido pela massa molecular, tá certo? Esse M aqui, ó, é a molaridade. Esse M aqui é a concentração. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Concentração, tá? Concentração. Vou simplificar aqui, ó. Concentração, tá? Molar. Concentração molar. Ou conhecida também por molaridade, concentração molar ou molaridade, ok? Então, mais uma forma de concentração. É a concentração molar. E como é que eu calculo a concentração molar de maneira bem resumida, bem simplificada? É você pegar o número de mol, que a gente já sabe como achá-lo, caso seja preciso. Como é que você vai achar o número de mol? Você pega a massa em gramas da substância e divide por sua respectiva massa molecular. Aquela que a gente pega as massas atômicas, multiplica, né? Estão lembrando? Bem, então aqui a concentração molar, de maneira resumida, ela é o número de mol dividido pelo volume da solução.
Essa outra fórmula aqui, ó, é para a gente calcular a concentração também. Só que aqui é a concentração, deixa eu botar aqui simplificado, concentração comum, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó, concentração comum. É a concentração mais facilzinha que tem para se calcular. É aquela que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Que é aquela da massa em gramas, concentração comum, tá? Bem, então eu tenho a massa em gramas dividido pelo volume. Aí vai me dar uma concentração que a gente chama de grama por litro, grama por centímetro cúbico, grama por ml, tá? Uma concentração que pode ter diferentes formas de unidades. Bem, já a concentração molar é aquela que a gente trabalha em mol, número de mol, por litro. Tá? Então, quando você vê uma questão falando da concentração da solução em mol por litro, você já lembra, opa, isso aí é uma forma de expressar a concentração molar. A concentração molar também pode ser calculada assim, ó, tá? Essa de cima é uma maneira mais simplificada e essa daqui de baixo é uma maneira mais aberta, porque vê, o N, né, número de mol, como é que o N é achado? Assim, então substitui aqui o N pela fórmula que se acha o N e você vai ter isso aqui, ó, e repete o V. Deu para sacar? Então, o número de mol, N, foi substituído aqui, ó, pela massa em gramas e a massa molecular, que é o que se tem para dar o número de mol. Então, depende de cada situação. Se você tem uma questão que lhe dá a informação, o dado do número de mol, beleza. Se você pega uma questão que fala sobre a massa da quantidade ali, a fórmula molecular da substância, etc., você vem para essa fórmula aqui, ok? Se você já tiver o número de mol, você vem para essa daqui. Tudo bem? Então, algumas fórmulas importantes. Então, vamos para essa questão aqui, ó, revisando, né? Não sei quantas questões vai dar para a gente ir vendo, né? Mas a proposta é essa, da gente ir revisando aqui diferentes pontos das soluções e suas concentrações. Então, essa questão diz assim, ó, qual massa de ácido sulfúrico, então já estou ligado aqui, vou até grifar, né? Qual massa, tá vendo? De ácido sulfúrico, então, obviamente, ele quer M, né? Aquele Mzinho, aquela massa em gramas. Beleza. De ácido sulfúrico, né? De forma H2SO4, que será necessária para preparar 2 litros. Então, esse 2 litros aqui eu já vou grifar também. Eu gosto de quando pegar uma questão e finalizando, assim, pontuando as coisas mais importantes para que eu não perca de vista, tá? Enfim, uma técnica de concentração. Então, aqui ele diz 2 litros de uma solução, né? Na concentração, então olha só ele me dando a concentração de quanto? 3 mol por litro. Então, você lembra que eu já falei sobre essa fórmula de concentração? 3 mol por litro é o quê? É a molaridade, que quer dizer o quê? Concentração molar, tá? Ou mol por litro, concentração mol por litro, concentração molar ou molaridade. E ainda tem outros nomes, tá? Como, por exemplo, concentração em quantidade de matéria. Enfim, aí aqui ele me dá um dado, ó. Mzão, quer dizer, a massa molar do H2SO4 é igual a 98 gramas por mol. Então, gente, agora eu vou para a minha organização da resolução. Quais são os dados do exercício? Está tudo identificado ali, ó. Veja se o professor não grifou. Aí eu estou trazendo aqui de uma maneira mais organizada. Dados do exercício, eu tenho M1, tá vendo? M1 é a massa que eu quero encontrar. Aqui em cima, ó, é a massa do soluto, do ácido sulfúrico, tá certo? Então, o M1 aqui, esse M maiúsculo, vai ser o quê? A minha molaridade, a concentração molar,
né? Então, eu vou ter, se a questão não me desse, eu teria que pegar a massa atômica do hidrogênio, multiplicar por 2, a massa atômica do enxofre, multiplicar por 1, a massa atômica do oxigênio e multiplicar por 4. Lembra como é que calcula a massa molar, massa da molécula? Então, aqui ele já me deu prontinho, ó, o Mzão, tá vendo? Ou seja, aquela massa molecular, tá? E o volume, a questão me deu, foi de 2 litros. E a molaridade, que no caso aí vai ser 3 mol por litro, que é a concentração que foi colocada na questão. Então, eu tenho aqui os dados. Vou organizar na fórmula e responder a questão, finalizando. Ó. Então, é o que eu fiz aqui. Ó. A fórmula vai ser a fórmula mais abrangente, né? Porque essa questão ela não me deu o número de mol, né? Ela me deu um problema envolvendo a massa do soluto. Ó. E é a massa que eu quero encontrar. Então, eu tive que usar aquela fórmula mais aberta, tá? Então, esse M1 é o que eu quero encontrar. Ó. Esse cara aqui é o que eu quero encontrar. Ó. Não é isso? Esse rapaz aqui, ó, M1. Esse M eu tenho 3. Esse M1 aqui eu tenho é a massa molecular, aquele massa molecular, ou massa molar, né, da substância, que no caso é H2SO4, e a questão já me deu, é igual a 98. Então, eu tenho esse dado. Ó. E o volume em litros, se tivesse em ml, transformaria para litro. Por quê? A concentração molar ela deve ser trabalhada sempre em mol por litro. Ok, gente? Então, fazendo as substituições, os nossos cálculos, as nossas inversões, a gente vai encontrar a massa, ó, igual a 588 gramas. 588 gramas, ok? Então, tá aí mais uma questão envolvendo, né, concentração mol por litro, ou concentração molar, ou molaridade, né, como queiram. Tá? Então, depois vocês parem, revisem, vejam como o professor fez, as fórmulas, as substituições, os cálculos, ok? Vamos para a próxima? Uma solução contém 230 gramas de álcool comum, ele dá a fórmula do álcool, tá? É o etanol, né? C2H6O ou C2H5OH, e 360 gramas de água. Então, já estou ligado aí quem é soluto e quem é solvente. O soluto vai ser o álcool, tá? E a água é o meu solvente. Professor, como é que eu ia saber que o álcool é o soluto e a água é o solvente? Bem, eu te diria o seguinte. Primeiro, porque eu sei que a água é um solvente universal. Então, entre o álcool e a água, eu fico com a água como solvente. E o álcool eu chamaria de soluto. Além disso, eu te daria também mais uma dica, uma técnica, para você saber quem é o soluto e quem é o solvente, tá? É através desses dados, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 230 gramas de álcool e 360 gramas de água? Então, eu te pergunto, em qual situação eu tenho maior quantidade? É 230 ou 360? Então, está observando que a quantidade de água é maior? Então, é isso que eu quero lhe dar como dica. A quantidade que é maior é sempre voltada ao solvente, tá? Geralmente é assim, tá certo? Então, a quantidade do solvente é em maior quantidade e a quantidade do soluto é em menor quantidade, tá certo? Então, tá aí. E a outra dica que eu dei foi que você se ligue, né? É que a água é conhecida mundialmente como um solvente universal. Ela consegue diluir bastante coisa, tá bom? Bem, então ele diz, calcule as frações. Então, ó, calcule
as frações molares do álcool e da água. Então, eu tenho que fazer dois cálculos aqui, ó. Um, para calcular a fração molar, é uma outra forma de concentração. Um cálculo. Eu tenho que calcular a fração molar, né, do álcool, que é o soluto, tá? Vai ser um cálculo para esse álcool, e o outro cálculo vai ser para calcular a fração molar do solvente, que no caso é a água. Então, vamos lá. Observe que a questão me deu algumas massas atômicas, né, para facilitar a nossa vida. Ó. H é igual a 1, U é unidade, né? C é 12, O 16. Então, vamos lá. Dados que a questão me deu. 230 gramas de álcool, M2, 360 gramas. Só lembrando, M1 é a massa voltada ao soluto. M2, esse 1 e esse 2 é voltada ao solvente, tá? M1 soluto, M2 solvente. O álcool é o soluto e a água é o solvente. Isso a gente já concluiu, não foi isso? Beleza. Agora eu vou para as massas molares. Então, primeiro, qual é a fórmula do álcool? A fórmula do álcool foi dada na questão, é C2H5OH, ou simplesmente C2H6O, tá? Se você for calcular, que eu não vou perder tempo aqui, né? Já trouxe prontinho. Se você for calculando aí as massas atômicas vezes a quantidade de cada elemento, você vai achar que a massa molar ou a concentração, né, molecular ali da substância dá igual a 46 gramas por mol. Não é isso? É o que a gente chama de massa molecular. Massa molar é a massa que a gente tem em 1 mol. Enfim, já para o solvente, então veja o que é que eu fiz. Eu fiz dois cálculos. Calculei a minha massa molecular do álcool e calculei a minha massa molecular da água. Sacou o que foi feito? Beleza, então agora eu já tenho muitos dados legais para poder chegar a um ponto e substituir isso nas fórmulas para calcular as frações molares. Tá certo, gente? Então, observa aí, ó. Número de mols do soluto. Então, como é que eu calculo o número de mol? Tu lembra? O número de mol, não sei se você lembra, é a massa em gramas da substância dividido pela massa molecular. A massa em gramas da substância, a questão me deu. Em relação ao álcool, isso aqui, tá? Isso aqui é o álcool. Vou até escrever aqui, ó. Álcool. Pra você se ligar, isso aqui é o álcool. Tá certo? É os dados que eu tenho aqui do álcool, que é o meu soluto. Então, número de mols do solvente agora vai ser o quê? A massa do solvente dividido pela massa molecular do solvente. Quem é o nosso solvente? Então, vou até escrever aqui, ó. É a água. É o nosso solvente. O álcool é o soluto e a água é o nosso solvente. Desculpe aí, porque escrever com esse negócio aqui é meio certo? Ela tem que ter muita calma nessa hora. Mas tá dando para ler, né? Então, gente, o N1 é o número de mol, né, do soluto. E o N2, esse N2 aqui, ó, é o número de mol do solvente. Calculou-se aí o número de mol do soluto e o número de mol do solvente, agora você vai para a etapa final, ó. Etapa final. Fração molar do soluto, qual é a fórmula? Então, anota no coraçãozinho aí essa fórmula aí, ó. A fórmula para você trabalhar com frações molares, seja do soluto ou seja do solvente, ó, tá aqui, ó. A fração molar é muito interessante se lembrar também, ó. Então, guarde isso aí no fundo do coração. Então, vamos lá. Calculando a fração molar do soluto, o que é que eu tenho que ter? A fração molar do soluto, que é representada basicamente por X1, né? Alguns autores tiram o X, botam um F
de fração, né? Mas isso é besteira. O importante é você saber que você tem que ter o número de mol do soluto, né? Do soluto que você está trabalhando. Então, qual é o número de mol do soluto? Tá aqui, ó. A gente calculou 5 mols. Joguei ele aqui, ó. E esse N aqui sozinho, professor, não tem nem o número 1, nem o número 2. Perfeito. Esse N sem o número 1 e sem o número 2, ele é o número de mol total. Ele é o número de mol da parada toda, ou seja, tanto do soluto quanto do solvente. Você vai ter que somá-los. Então, qual é o número de mol do soluto? Foi 5. E o número de mol do solvente não foi 20? Some agora 20 mais 5. 25. Pois é, o número de mol vai ser 25, ó, da solução toda, hein? Não é aqui, esse N não é voltado só ao soluto ou só ao solvente. Esse N sem número 1 e sem número 2, com ele, indica o número total de mol. Beleza? Aí você tem que somar o N1 com mais o N2. Feito isso, você vai achar agora os resultados finais. Ó. O X1, ou por alguns autores representado por F1, é a fração molar do soluto, que deu 0,2. E o X2 é a fração molar do solvente. Faz os cálculos aqui, ó, mesmo raciocínio. Quem é o número de mol do solvente? Tá aqui, ó, é 20. Foi o que a gente achou aqui, ó. Joguei ele aqui, ó, 20. E quem é esse N aqui? Mesmo raciocínio. Esse N é o número total de mol. E o que é o número total de mol? É o N1 mais o N2. Ou seja, o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Então tá aqui, ó. Jogou aqui na fórmula, você acha a fração molar do solvente, tá? Então é bom lembrar nessa parte aqui dessa revisão que quando você tem aí esse númerozinho 1 aparecendo, ó, olha ele aqui, ó, 1, tá vendo aí? Isso é voltado a quem? Ao soluto. E quando você tem o númerozinho 2, isso é voltado a quem, esse número 2? Ao solvente. Então, 1 vai para o soluto e 2 é para o solvente. Então, tá aqui mais uma prova. X1, soluto. X2, solvente. Tá bom, gente? Então, tá aí mais uma revisãozinha envolvendo algumas questões de soluções. Professor, a gente viu todos os problemas envolvendo soluções? Não, tem muitas questões ainda que eu gostaria de trabalhar com vocês, ó, tá? Aí eu quero que vocês, vou deixar uma de brinde aqui, ó. Deixar essa daqui para vocês, tá? E vou finalizar a aula. Então, vocês tentem resolver essa daqui, ó. Basicamente, ele quer que você calcule. Essa tá bem completinha, né? Eu gostaria de ter dado tempo de ver ela, mas o tempo da gente tá estourando. Então, aqui eu tenho calcular a solução obtida, calcular título, porcentagem por peso, ou porcentagem em massa, é a mesma coisa, tá, gente? A fração molar do soluto, que foi o que a gente viu agorinha, só do soluto. Ele não quer do soluto e do solvente, não, tá? Ele só quer a fração molar do soluto. E aqui embaixo ele já quer uma outra forma de concentração, ó. É a molaridade. Cuidado para não confundir com molaridade. É bem parecido o nome, mas são diferentes em química. Molaridade, né? É a concentração em mol por litro. A molaridade. Essa que a gente estava trabalhando com ela em algumas questões anteriores. Né? Aquela que é em mol por litro. Né? A massa em gramas dividido pela massa molecular vezes o volume. Já essa molaridade é representada pela letra W. Tá? E nada mais é do que o número de mol dividido pela a massa do solvente em quilo. Em quilo. Então, fica mol por quilo. Essa é a molaridade, tá? Então, tenta revisar isso aí, veja como é que se acha o título, a porcentagem em massa ou por peso, a fração molar do soluto e a molaridade, tá, meus amores? Fiquem com Deus, tentem resolver esse exercíciozinho para vocês irem treinando. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Outra aulinha para a gente revisar outras coisas, outros assuntos, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.